Às vezes a vida parece um quarto escuro. A gente procura a porta, tenta achar uma saída, mas tudo o que encontra é o silêncio. Tem dias em que o coração se cansa, em que a fé parece pequena e o mundo parece pesado demais. Dias em que o que era claro começa a se apagar dentro da gente. Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece escuro, que Deus sussurra ao coração: seja luz. Porque ser luz não é sobre brilhar quando tudo está bem. É sobre permanecer aceso quando o mundo desaba. É sobre continuar acreditando quando ninguém mais acredita. É sobre responder com amor quando o coração quer desistir. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Ser luz é isso. É ser um reflexo de esperança num tempo em que muitos perderam a fé. É ser a voz calma no meio do barulho. É ser abraço quando o mundo se fecha. Talvez você ache que sua luz é pequena demais, mas uma faísca é o suficiente para romper a escuridão. Uma palavra de carinho pode curar um coração cansado. Um gesto de bondade pode reacender a fé de alguém que já não acreditava mais. Deus não te chamou para ser o sol. Ele te chamou para ser uma chama viva, uma centelha que aquece, que inspira, que mostra o caminho. Porque quando o amor de Deus brilha dentro de você, até o menor gesto se transforma em milagre. E mesmo quando você não entende o motivo do que está vivendo, lembre-se, Deus pode estar te usando para iluminar o caminho de alguém que está perdido. E você nem percebe. Por isso não apague a sua luz. Não deixe que a dor, o medo ou o cansaço façam você esquecer quem é. A sua luz tem um propósito. E a sua fé, por menor que pareça, ainda é suficiente para vencer qualquer escuridão. Ore comigo. Senhor, quando o mundo parecer escuro demais, me ensina a continuar aceso. Mesmo que minha luz seja pequena, que ela nunca se apague. Usa a minha vida para iluminar o caminho de quem se perdeu, para curar feridas, para espalhar amor onde há dor. Que a tua presença brilhe em mim, até que todos vejam a tua glória através da minha luz. Amém. E lembre-se, a escuridão nunca vence a luz. Pode até tentar, mas não consegue. Porque a luz que está em você não vem deste mundo, vem de Deus. Há momentos em que até a luz mais forte começa a vacilar. A chama que antes brilhava com esperança parece cansada, e você sente como se algo dentro de você estivesse se apagando aos poucos. Você ora, mas o coração não sente. Você acredita, mas a mente questiona. Você tenta sorrir, mas por dentro há um vazio difícil de explicar. E nessas horas o inimigo sussurra: está vendo? Você não tem mais fé. Mas isso é mentira, porque até a fé cansada ainda é fé. Mesmo tremendo, mesmo em silêncio, o seu coração ainda está buscando a presença de Deus. A luz pode enfraquecer, mas não se apaga sozinha, porque aquele que acendeu essa chama dentro de você não te abandona. Ele conhece o peso que você carrega. Ele sabe das noites em que você chorou sem entender o porquê. E, mesmo quando você não vê, ele está ali, soprando suavemente sobre as cinzas, reacendendo o que o tempo tentou apagar. A palavra diz: não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. Isaías 42:3. Deus não desiste da sua luz. Ele não te julga por se sentir fraco, nem te rejeita quando você perde o brilho. Ele apenas se aproxima com paciência e começa a reacender tudo de novo, gota por gota, respiração por respiração. Às vezes o que você precisa não é de força, é de descanso, de permitir que Deus cuide de você enquanto o mundo lá fora continua correndo. Deus não te pede para continuar aceso por esforço próprio. Ele quer ser o combustível da sua chama, porque o fogo que vem dele não se apaga, apenas se transforma. Então, se a sua luz parece fraca hoje, não desista. Ela não acabou. Ela está sendo cuidada pelas mãos de quem nunca deixa nada se perder. Ore comigo. Senhor, hoje o meu coração está cansado. Sinto que a minha luz está fraca, mas eu sei que tu estás comigo. Sopra sobre mim o teu espírito. Renova o que o tempo apagou. Cura o que a dor feriu. Que a tua presença volte a acender tudo o que ainda existe em mim, até que eu volte a brilhar, não por mim, mas por ti. Amém. E lembre-se, a luz que Deus acende, o mundo não apaga. Pode demorar, pode enfraquecer, mas ela sempre volta a brilhar,
porque o fogo de Deus nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para reacender você. Você já percebeu como a luz nunca brilha apenas para si? Ela não escolhe onde iluminar. Simplesmente existe. E ao existir, toca tudo ao redor. É assim também com a presença de Deus em você. A luz que Ele reacendeu no seu coração não é só para te aquecer, é para aquecer o mundo. Às vezes, sem perceber, você é a resposta da oração de alguém. Um sorriso seu pode curar um dia difícil. Uma palavra sua pode reacender uma fé que estava morrendo. Uma atitude sua pode ser a lembrança de que Deus ainda cuida, ainda ama, ainda se importa. Jesus disse: assim brilhe a luz de vocês, que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A sua luz não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser verdadeira, porque é na verdade, no amor, na simplicidade, na empatia, que o brilho de Deus se revela. Talvez você ache que não faz diferença, mas faz. Você não imagina quantas pessoas observam em silêncio, quantas se inspiram na sua fé, quantas se fortalecem ao ver que você, mesmo ferido, continua crendo. A sua luz tem poder de multiplicação. Quando você estende a mão, quando escolhe perdoar, quando decide amar, mesmo cansado, essa chama se espalha, e sem perceber, você acende outras vidas. Deus não te chamou apenas para sobreviver à escuridão. Ele te chamou para transformar o ambiente onde você está, para ser um farol em meio à tempestade, um reflexo do céu no meio da terra. Não é sobre fazer grandes coisas, é sobre fazer pequenas coisas com grande amor. E pouco a pouco, o mundo se torna um lugar mais leve, mais claro, mais humano, porque você decidiu não esconder a luz que carrega. Ore comigo. Senhor, obrigado por reacender em mim a tua luz. Que ela nunca sirva apenas para mim, mas que ilumine o caminho de quem passa por mim. Usa minhas palavras, meus gestos e até os meus silêncios para revelar o teu amor. Que a minha vida seja um reflexo da tua presença e que através de mim, outros corações encontrem o caminho de volta para ti. Amém. E lembre-se, a luz que Deus coloca em você não é uma decoração, é uma missão. Você é uma resposta. Você é uma faísca do céu em um mundo que ainda precisa de calor. Então continue brilhando, porque quando a sua luz alcança outro coração, é o próprio Deus se revelando através de você. Há uma luz que não depende do sol, uma luz que não se apaga com o tempo, que não enfraquece com a dor e que nenhuma escuridão consegue apagar. Essa luz é a presença de Deus habitando dentro de você. Ela não vem de fora. Ela não precisa de aplausos, nem de reconhecimento. Ela nasce em silêncio, cresce na fé e permanece em paz. O mundo tenta apagar o que vem do alto, mas o que Deus acende, o tempo não apaga, porque a luz dele não é uma chama, é uma essência. É o próprio amor se movendo dentro de você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Quando essa luz habita em você, tudo muda. As tempestades continuam, mas o medo não domina mais. A dor pode até chegar, mas não te quebra, te molda. E até o silêncio de Deus começa a soar como música, porque o coração aprende a confiar mesmo sem entender. A presença de Deus é uma luz que não apenas ilumina o caminho, ela é o caminho, é o farol que guia, o fogo que aquece, a centelha que transforma. E quando você entende isso, você percebe que nunca mais estará só. Porque mesmo quando o mundo escurece, Deus continua aceso dentro de você. A sua alma se torna morada da eternidade. E o que antes era incerteza, agora é descanso. O que antes era medo, agora é confiança. O que antes era dor, agora é propósito. Feche os olhos por um instante e sinta essa luz. Ela está aí, não fora, mas dentro. Ela é Deus dizendo: eu nunca fui embora. Ore comigo. Senhor, obrigado por ser a luz que habita em mim. Mesmo quando o mundo se apaga, tua presença continua acesa. Enche meu coração da tua paz. Renova em mim a tua força e faz da minha vida um reflexo do teu amor. Que a tua luz seja meu guia, meu abrigo, meu lar. Amém.
E lembre-se, a luz não brilha para ser vista, ela brilha para aquecer. E quem tem Deus dentro de si não apenas ilumina o caminho, mas carrega o próprio céu no coração. Às vezes a vida parece um quarto escuro. A gente procura a porta, tenta achar uma saída, mas tudo o que encontra é o silêncio. Tem dias em que o coração se cansa, em que a fé parece pequena e o mundo parece pesado demais. Dias em que o que era claro começa a se apagar dentro da gente. Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece escuro, que Deus sussurra ao coração: seja luz. Porque ser luz não é sobre brilhar quando tudo está bem, é sobre permanecer aceso quando o mundo desaba. É sobre continuar acreditando quando ninguém mais acredita. É sobre responder com amor quando o coração quer desistir. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Ser luz é isso. É ser um reflexo de esperança num tempo em que muitos perderam a fé. É ser a voz calma no meio do barulho. É ser abraço quando o mundo se fecha. Talvez você ache que sua luz é pequena demais, mas uma faísca é o suficiente para romper a escuridão. Uma palavra de carinho pode curar um coração cansado. Um gesto de bondade pode reacender a fé de alguém que já não acreditava mais. Deus não te chamou para ser o sol. Ele te chamou para ser uma chama viva, uma centelha que aquece, que inspira, que mostra o caminho. Porque quando o amor de Deus brilha dentro de você, até o menor gesto se transforma em milagre. E mesmo quando você não entende o motivo do que está vivendo, lembre-se, Deus pode estar te usando para iluminar o caminho de alguém que está perdido, e você nem percebe. Por isso, não apague a sua luz. Não deixe que a dor, o medo ou o cansaço façam você esquecer quem é. A sua luz tem um propósito, e a sua fé, por menor que pareça, ainda é suficiente para vencer qualquer escuridão. Mas há momentos em que até a luz mais forte começa a vacilar. A chama que antes brilhava com esperança parece cansada, e você sente como se algo dentro de você estivesse se apagando aos poucos. Você ora, mas o coração não sente. Você acredita, mas a mente questiona. Você tenta sorrir, mas por dentro há um vazio difícil de explicar. E nessas horas, o inimigo sussurra: está vendo? Você não tem mais fé. Mas isso é mentira, porque até a fé cansada ainda é fé. Mesmo tremendo, mesmo em silêncio, o seu coração ainda está buscando a presença de Deus. A luz pode enfraquecer, mas não se apaga sozinha, porque aquele que acendeu essa chama dentro de você não te abandona. Ele conhece o peso que você carrega. Ele sabe das noites em que você chorou sem entender o porquê. E mesmo quando você não vê, ele está ali, soprando suavemente sobre as cinzas, reacendendo o que o tempo tentou apagar. Não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. Isaías 42:3. Deus não desiste da sua luz. Ele não te julga por se sentir fraco, nem te rejeita quando você perde o brilho. Ele apenas se aproxima, com paciência, e começa a reacender tudo de novo, gota por gota, respiração por respiração. Às vezes o que você precisa não é de força, é de descanso, de permitir que Deus cuide de você, enquanto o mundo lá fora continua correndo. A sua luz pode estar fraca, mas ainda é viva, e logo voltará a brilhar. E quando ela volta a brilhar, algo acontece. Você percebe que a luz que carrega não é só para você. Você já percebeu como a luz nunca brilha apenas para si? Ela não escolhe onde iluminar. Simplesmente existe, e ao existir, toca tudo ao redor. É assim também com a presença de Deus em você. A luz que Ele reacendeu no seu coração não é só para te aquecer, é para aquecer o mundo. Às vezes, sem perceber, você é a resposta da oração de alguém. Um sorriso seu pode curar um dia difícil. Uma palavra sua pode reacender uma fé que estava morrendo. Uma atitude sua pode ser a lembrança de que Deus ainda cuida, ainda ama, ainda se importa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A sua luz tem poder de multiplicação. Quando você escolhe amar, perdoar, abençoar, essa chama se espalha, e sem perceber, você acende outras vidas.
Deus não te chamou apenas para sobreviver à escuridão. Ele te chamou para transformá-la, para ser um farol em meio à tempestade, um reflexo do céu na terra. E então, você entende, há uma luz que nunca se apaga, uma luz que não depende do sol, nem das circunstâncias, nem das pessoas ao redor. Essa luz é Deus habitando dentro de você. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A presença dele não é uma chama, é uma essência. Ela não apenas ilumina o caminho, ela é o caminho. E quando essa luz vive em você, a dor não te destrói, te transforma. O medo não te paralisa, te ensina. E a solidão não te apaga, te aproxima de Deus. A luz de Deus não está fora de você, ela está dentro. Ela é o próprio Deus dizendo: eu nunca fui embora. Feche os olhos. Sinta essa presença. Ela é a prova de que o céu decidiu morar em você. Senhor, obrigado por ser a luz que habita em mim. Mesmo quando tudo escurece, tua presença continua acesa. Usa a minha vida para refletir teu amor, para acender o que o mundo tentou apagar e para lembrar a todos que a tua luz nunca morre, que o teu fogo me guie, me aqueça e me mantenha firme até o fim. Amém. A escuridão nunca vence a luz, porque quem carrega Deus dentro de si carrega o eterno, e o eterno nunca se apaga.